Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, boas-vindas a você que conhece o canal agora. Espero conquistar sua inscrição, seu like, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e sua sugestão de tema para próximos vídeos, beleza? Mais do que nunca orgulhosa a vestir de novo a camisa da seleção brasileira, Copa do Mundo tá chegando, hoje teve convocação, não teve muitas surpresas, mas algumas coisas acho que inspiram alguns detalhamentos, alguns debates. Eu não consegui cravar a lista como um todo, postei aqui um videozinho pequeno, né, que na verdade foi uma resposta de uma pergunta lá do Instagram. Para quem ainda não sabe, toda sexta-feira, lá no @pautas e táticas, a gente faz, né, uma interação com o público. Se você ainda não segue, pode ir lá seguir. Me perguntaram sobre a convocação, eu tentei cravar os 26 nomes, errei em alguns, mas nada me surpreendeu muito não. Mas vamos fazer a análise aqui então da lista de convocados, beleza? Os três goleiros, acho que não temos nada a dizer. Alisson, Ederson e o Everton, todo mundo sabia que seriam esses três. Nas laterais já tem a principal polêmica, que foi a convocação do Daniel Alves. Danilo deve ser o titular da lateral direita. Desde a lesão do Guilherme Arana, a gente sabia que Alex Sandro e Alex Telles seriam os convocados da lateral esquerda. O Tite, na última lista, não chamou o Daniel Alves, que tá sem clube não, né? Mas tá sem calendário. Ele joga no Pumas do México, que já foi eliminado, tá sem jogar, tá treinando lá no Barcelona, clube que ele deixou de fazer parte na última temporada. Ele jogou, tinha retornado ao Barcelona e tudo mais. E muita gente torceu o nariz, né, pra convocação do Daniel Alves. Eu acho que ela faz sentido, mesmo que ele estava jogando fora de posição, muitas vezes jogando mal, tem toda a questão da idade, mas o Tite, ao longo do ciclo, chamou o Daniel Alves foi muito bem sempre que jogou pela seleção. Então, assim, uma coisa é o que ele faz sob o olhar do Tite, né, nos treinos e nos jogos, outra como ele está fazendo no clube, em que contexto, contra que adversários, a força do time dele, enfim. Eu acho que faz sentido a convocação do Daniel Alves. Eu chamaria? Não. Eu achei que o Tite chamaria 5 zagueiros. Ele chegou a testar o Éder Militão, inclusive, como um lateral direito, como ele já foi no início da carreira. Chegou a citar o Fabinho, que foi lateral direito no início da carreira, mas não foi testado assim na seleção. Há muito tempo não faz essa função. Eu acho que a falta de costume desses jogadores em desempenhar esse papel pesou. Fora que o Daniel Alves, ele faz um papel diferente do Danilo, né? Então, taticamente, estrategicamente, pode ser importante ter o Daniel ali fazendo aquele apoio por dentro, uma construção não só em 3-2-5, mas também em 2-3-5, quando precisar de 2 jogadores por dentro. Danilo faz esse papel, mas será que o Militão faria, sendo o reserva imediato dele? O Fabinho a gente sabe que faria, porque ele é volante, se transformou num volante. Mas, enfim, Tite optou por chamar o Daniel Alves. Eu acho que diz muito sobre a personalidade do Tite, né? É uma convocação que o Tite bateu no peito para poder convocar. Enfrenta aí também a opinião pública, né, de parte, né, da torcida que não queria que o Daniel Alves fosse convocado, mas enfim, boa sorte aí ao Daniel Alves. Acho que ele tem bastante crédito, deve ser a última Copa do Mundo, né, dele. Também teve a questão de em 2018 ele ter se lesionado e não ido, iria ser o nosso titular, o nosso capitão. Dessa vez ele fica ali como um primeiro suplente. Eu gostaria de ter visto ao longo do ciclo outros jogadores serem testados. O único que foi testado foi o Emerson Royal, que quando teve as chances dele, também não aproveitou. Enfim, eu gostaria de ter visto o Gilberto ser testado. Na esquerda eu gostaria de ter visto o Caio Henrique ser testado. Mas eles não foram testados, então eu não esperava que eles fizessem parte da lista final. Então vamos seguir em frente aí. Na zaga, Thiago Silva e Marquinhos devem ser nossos titulares. O próprio Militão, nosso reserva imediato. E o quarto nome foi o Bremer. Ao não esperar que o Daniel Alves fosse convocado hoje, e esperar que 5 zagueiros fossem chamados, eu esperava que o Bremer estivesse na lista. Eu não esperava que o Gabriel Magalhães tivesse sido cortado. Muita gente diz que ele caiu um pouco de nível nos últimos jogos lá no Arsenal, apesar do ótimo momento do Arsenal, está liderando a Premier League. Inclusive, ele foi o autor do gol da vitória na última rodada contra o Chelsea, um dia antes da convocação. Achei que isso teria algum peso, mas o que pesou mais foi o seguinte: o Gabriel Magalhães, ele teve presente em várias listas e não teve minutos, ele não entrou em campo. E quem está acompanhando o canal há mais tempo sabe que a gente faz aqui sempre o pós-datas FIFA, né, pra gente
ver aqui o termômetro, né, das convocações, dos convocados, e a gente sempre batia na tecla, pô, Gabriel Magalhães eu gostaria de vê-lo mais em campo. Até porque é um zagueiro canhoto, coisa que a nossa seleção não tem. E eu acho que vamos sentir falta disso, ter um zagueiro canhoto. Beleza, Alex Telles e Alexandro podem fazer o papel do lateral base na variação para 3 defensores. Mais do que isso, o Danilo deve ser o lateral base. O lateral esquerdo deve ser um jogador que apoia um pouco mais por dentro. A não ser que o Daniel Alves jogue, ele apoia por dentro e aí fica ali ou Alexandro ou Alex Telles, quem estiver jogando nesse papel de base. Mas ter um zagueiro canhoto ali como um reserva poderia ser importante, não vamos levar esse jogador. Vamos levar o Bremer, que teve uma convocação. Acho que ele entrou em um dos 2 jogos de data FIFA em que ele foi convocado e já garantiu a classificação, já garantiu a convocação final para a Copa do Mundo. Eu acho meio injusto com o Gabriel Magalhães, que teve presente em várias listas de eliminatórias, não recebeu minutos. O Bremer teve uma convocação em uma data FIFA, depois que as eliminatórias acabaram, entrou em um jogo, se eu não me engano, que ele tenha entrado nos 2 jogos. Entrou em 2 jogos no máximo, em amistosos, não começou como titular em nenhum deles e já foi garantido para a convocação final. Eu chamaria o Gabriel Magalhães, se fosse para levar 4 zagueiros, beleza? Até por merecimento. Bremer, isso quer dizer que o Bremer não mereceu? Não. Mas eu acho que o Gabriel Magalhães se manteve em alto nível, constante nas convocações por mais tempo. Então, o Bremer não ficaria de fora, porque na minha lista, que eu achei que o Tite convocaria, seriam 5 zagueiros e 3 laterais. Então, teria vaga para os 2. Mas ao chamar 4 zagueiros, eu chamaria o Gabriel Magalhães e não o Bremer, beleza? Então, volantes. Acho que também não tinha nenhuma surpresa. Casemiro e Fred, os 2 titulares. Bruno Guimarães e Fabinho. Eu acho que o Bruno Guimarães tem muitas chances de conquistar a titularidade no lugar do Fred ao longo da Copa do Mundo. Mas vai começar Casemiro e Fred como titulares. Isso quando o Tite não colocar um outro jogador que a gente vai falar já já, e você com certeza já sabe qual é, nessa posição de segundo volante, beleza? Do meio para frente, ele chama Everton Ribeiro para a direita. A gente teve a notícia ontem de que o Coutinho está lesionado, não estaria na lista. Eu até acho que, independente dele estar disponível ou não, o Everton Ribeiro seria chamado e o Coutinho ficaria de fora. E ele também chama um jogador aberto pela esquerda com essa característica mais de meia armador, que é o Paquetá. A diferença é que o Everton Ribeiro deve começar como reserva e o Paquetá de titular nessa posição. Ele ainda chama para essas posições abertas 4 pontas de verdade. Rafinha e Antony para a direita, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli para a esquerda. O Martinelli pode ter pego alguns de surpresa. Não me pegou de surpresa, mas eu certamente achei que ele não seria chamado. Achei que ele chamaria o Firmino. E que o Rodrigo, que foi chamado, seria o reserva imediato do Vinícius Júnior. Ele já falou sobre o Rodrigo, Tite no caso, que o Rodrigo ele é mais um cara que flutua por trás do atacante, ele pode jogar nas 2 pontas, no Real ele joga pela direita, às vezes como reserva do Benzema, ele começou a carreira jogando pela esquerda, mas é um cara com características semelhantes à do Neymar. Obviamente o Neymar também está na lista, que a gente não falou aqui. Então eu acho que ele pensa no Rodrigo como reserva do Neymar, Paquetá e Everton Ribeiro como opções de meias que flutuam, Rafinha e Antony como pontas pela direita, Vinícius e Martinelli como pontas pela esquerda. Eu acho que ele estrutura a lista dessa forma, beleza? E as opções de centroavante, Richarlison, que deve ser o titular, jogador de força física, arrancada, velocidade, né? Movimentação, né? Caída pelos lados também. O Gabriel Jesus, que é um cara com as mesmas virtudes do Richarlison, e o Pedro, que é um cara diferente, um cara de mais referência, um cara que pode jogar mais de costas, um cara ser alimentado no jogo aéreo, coisa que não tínhamos na lista de 2018 e que agora a gente passa a ter. Então eu concordo muito com essa lista dos centroavantes. Eu acho que em toda a lista dos 26 o que me pega mais de surpresa, não de surpresa, mas assim, que eu achei realmente que ele faria diferente, era a questão do Gabriel Magalhães, que estaria na lista e não o Daniel Alves, o Firmino, que estaria na lista e não o Martinelli. Apenas esses 2 pontos. De resto, a gente já esperava, né, que a lista fosse essa mesma. Muito boa sorte, seleção brasileira. Acho que ninguém vai fazer uma gritaria muito grande porque esse ou aquele
ficou de fora. Acho que temos um time muito bem qualificado e que somos muito favoritos para conquistar essa Copa do Mundo. O que você achou da convocação? Fala aí a sua opinião aqui embaixo nos comentários, vamos debater qual seria a sua lista. Quem faltou o Tite observar durante o ciclo para que tivesse chances de ser convocado hoje? Que jogadores você chamaria de surpresa dessa lista atual, embora não tenha me surpreendido tanto assim? Quais jogadores assim que quando você ouviu o Tite falar na convocação, você teve uma reação diferente porque não esperava que ele fosse chamado? Comenta aí, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!